Nesse vídeo eu queria falar sobre a vida é curta para quem ama demais. Se você se já deparou, não sei se você já deparou com o fluir da vida e percebeu que às vezes quando você ama muito pessoas e lugares e fases e processos, às vezes tudo passa muito rápido. E o meu entendimento a respeito desse assunto é que esse é um dos pontos que aponta para a eternidade. O C.S. Lewis fala que as coisas foram criadas e a gente tem onde suprir. Por exemplo, a criança já nasce e tem anseio por comer e ser suprida, e aí existe o peito da mãe para amamentar ela, um patinho que tem o desejo, o anseio de nadar, e existe o laguinho e todas as outras coisas da vida onde tem o anseio e tem algo para suprir esse anseio, mas existe algo em nós, um desejo que nada nessa terra pode satisfazer, nada nessa vida pode satisfazer, e esse desejo aponta para o alto. Então, é mais comum quando a gente tem uma vida e reflete sobre a vida, sobre quem a gente é e sobre o fluir da vida mesmo, que a gente vai chegar num ponto de ter um final de tarde que a gente deseja algo que nada supra esse desejo. E um problema grande é que muitas pessoas, a gente às vezes busca coisas para suprir um desejo que nada nessa terra pode satisfazer. E esse anseio pela eternidade, anseio de estar com o Criador, o anseio de estar com Deus. Fazendo um paralelo sobre esse, o que me veio um insight, sobre essa questão do amor, que também aponta para a eternidade, porque quando a gente ama nossos pais e familiares e amigos, a gente percebe que a vida em si, ela embate muito com a nossa possibilidade de amar, porque logo que a gente é criança e ficava em casa e era amado pela nossa mãe, pelo nosso pai, depois a gente começa a ir para a escolinha, aí já não tem mais o mesmo tempo para ficar em casa, e aí a gente vai crescendo, aí chega ensino médio, que aí depois vem vestibular, ou a gente tem que arrumar um emprego, a gente tem que tomar rumo na vida e tem que fazer decisões sobre o nosso futuro, sobre profissão, sobre encaixar nessa terra, nessa vida, o que, é que eu vou fazer. Aí logo você está na faculdade, dependendo se você mora longe já, e você já afasta dos pais e de alguém que aprendeu a amar os pais e é amado pelos pais, às vezes aí já sente essa saudade. A saudade de ter contato, de poder passar um dia inteiro junto, de almoçar junto, de caminhar junto, de passar uma tarde ali vendo um filme ou falando coisas aleatórias da vida. E com o passar do tempo, a faculdade ou emprego já te tira possibilidades. E aí às vezes você depende de férias, outros nem férias tem, e aí você tem conta para pagar, a vida para viver. E aí, às vezes, a gente para pensar que as pessoas todas estão fluindo com a vida delas. Um amigo de infância, um amigo da época da escola tem que se mudar de cidade, ou você já não encontra tanto seu amigo como antes. E aí você começa a reparar que, às vezes, o tempo dessa vida aí de 80, 90 anos, no bom fluir da vida, é curto, porque às vezes você quer fazer coisas que a vida em si não permite. Que é, por exemplo, talvez você está assistindo esse vídeo e você pensa, queria passar uma tarde com minha mãe. E é difícil passar. Ou com seu irmão, ou com um amigo, muito amigo, ou com alguém da tua igreja, ou pessoas. E às vezes não dá, porque a gente não tem tempo e tem outras coisas para fazer. E aí a gente tem que articular muito para conseguir passar tempo. E aí a gente talvez se depara com essa questão. Queria ter mais tempo para viver mais coisas e amar mais. E não sei se é perceptível isso para você, olhando para alguém, um avô, uma avó, um primo, um tio, um amigo, a mãe, o pai, alguém que você fala assim, queria ter mais tempo para poder amar mais, para estar mais com essa pessoa. E às vezes a gente não tem, e aí a gente ama com o que dá e com o que pode, com momentos menores ou com a ligação, e que não deixa de ser amor. Mas quando a gente ama muito, a saudade se une ao fato da gente perceber que passa tudo muito rápido. E as obrigações nos custam faltar tempo para amar mais. E aí a gente tem que se virar para viver uma vida com sentido, propósito
e fazer as coisas que a vida exige da gente, de trabalhar, ter dinheiro e fazer todas as coisas. E aí esse fato de pensar que a vida é breve para quem ama muito, para mim é um indicativo também de eternidade, porque se você perceber e fazer conexão com o fato de você querer amar mais e perceber que às vezes não dá, porque você tinha mais amor para dar, você tinha mais amor para receber, e aí você tem outras coisas que competem um pouco com esse amor. E aí você pensa na eternidade, pensa que existe um anseio de amar mais, de estar mais com quem você queria estar, sem obrigações, sem correria, de passar uma tarde inteira na presença de alguém que você ama e isso ali gera amor de estar presente. E aí talvez seja um ótimo indicativo de eternidade que Deus colocou em nós quando a gente entende um dos propósitos dessa vida, que é amar, ser amado e perceber que não dá para amar como a gente queria. Já parou para pensar que às vezes a gente chega e fala assim, eu queria amar mais. Já teve uma pessoa que fez algo por você e não tem nada que você pensa assim, não tem como devolver o amor. Você para e fala assim, não tem o que fazer porque o que ela fez, o amor que ela tem por mim, o que ela fez por mim foi grande mais que nada que eu faça vai passar essa mensagem. A gente não consegue expressar a mensagem de um amor que eu quero retribuir ou mostrar para alguém. E aí quando a gente chega em certas questões da vida, como essa do amor, que não basta aqui, que não cabe aqui, aponta para a eternidade. Parece que na eternidade, com Deus, as coisas vão se encaixar como devem se encaixar. Talvez você... Tem gente que mora fora e tem que passar a vida lá na Europa, porque trabalha e já tem outra família e talvez pense, nossa, eu queria amar mais tal pessoa que está lá no Brasil. Aí talvez você liga, manda mensagem, e é amor também. Não é que não seja amor, mas num coração que ama muito e que tem amor, vai sempre parecer que falta um pouquinho mais. Que a gente queria fazer mais, passar mais tempo, só que amanhã já é segunda. O feriado já está acabando. E aí você tem que correr e fazer as coisas da vida, que é o correr da vida. Mas para quem ama muito, talvez seja um significado de que na eternidade é possível coisas que não são nessa. Um tempo despretensioso com alguém que você ama. E aí ontem eu estava pensando nessa questão de lembrar de alguém e falar assim, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, mas vai ter gente que foi muito importante na vida da gente e talvez a gente não encontre de novo. A pessoa está viva, está bem, mas mora longe. Ou não tão como era uma época que as coisas eram mais possíveis, porque a rotina era diferente, aí a rotina com o tempo passa, a rotina muda, aí você pensa, nossa, eu queria ter aquele tempo que eu tinha antes, fazer aquilo que eu fazia antes. Queria fazer uma caminhada com o meu melhor amigo, e aí talvez você fala assim, brother, eu queria fazer uma caminhada contigo igual em 2000 e pouco. E aí fala, nossa, aquele tempo era tão bom. E aí não faz por quê? Porque ou mora longe, ou não tem tempo. E aí fica essa ideia de falar assim, nossa, queria fazer isso. Mas Deus nos dá a esperança de que um tempo vem depois que é possível certas coisas que com o tempo nessa vida não dá. E aí talvez fica a reflexão de pensar, a vida passa breve para quem ama muito. Mas isso não é ruim porque a gente tem um Deus que talvez fez essa conexão e colocou isso em nosso coração de pensar e crer em outras possibilidades que não são terrenas, mas apontam uma vida vindoura, onde as coisas são da rotina. E talvez o amor mais concreto e pessoal e físico seja mais real, assim, mais possível. Que aqui agora a gente tem que trazer malabarismos, porque está todo mundo correndo para se sustentar e viver bem e ter saúde.
E às vezes o que sobra é um domingo, e aí você pensa, queria mais. E aí a saudade para mim é dos sentimentos que aponta para a eternidade, quando a saudade é de algo bom e concreto. E tem muita diferença alguém ter saudade de uma festa que foi e alguém ter saudade de um abraço de alguém. E talvez esse seja uma boa, um comparativo de um abraço que talvez não vai acontecer mais. E aí esse desejo que ainda existe num mundo que, já que Deus criou, se ainda tem desejo desse abraço, aponta para a eternidade. E aí talvez a gente entende que quando a gente ama demais, o tempo é pouco nessa vida, mas é um ótimo sentimento para falar que a gente nasceu para a eternidade.